Hoje nós vamos considerar esse tema: não negocie com o pecado. E aí tem uma imagem que mostra aí, eu tentei retratar um pouco com a ideia de alguém andando na beira de um precipício e andando tranquilamente, sem se preocupar. E muitas vezes nós agimos assim em relação ao pecado, negociando com o pecado. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude, e nós vamos ver que nós precisamos dele para que não incorramos em qualquer pecado. O que nós vamos ver hoje, nós entramos no capítulo 10 de 1 Coríntios. Antes de entrar lá, nós vamos ler Romanos capítulo 15, verso 4, que ali Paulo diz, ali nesse texto, algo que nós vamos ver de maneira muito clara em 1 Coríntios capítulo 10. E é como nós vamos ver que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ver isso de maneira muito clara. Mas antes, olha o que Paulo diz lá em sua carta aos irmãos de Roma, Romanos 15, 4. Ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o que Paulo está dizendo é tudo que foi escrito aqui, foi escrito para nos ensinar. É claro que quando ele escreve isso, o Novo Testamento ainda não estava finalizado, o cânon ainda não havia se encerrado. Então ele se refere primariamente ao Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, as Escrituras. É claro que todos os textos que ele escreve, que estão no Novo Testamento, os textos que João, como o Augusto trouxe, que Pedro, que Lucas, que Marcos, que Judas, todos os textos que nós vemos no Novo Testamento também são Escritura e servem para tratar conosco. Esse é o papel da palavra de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ver uma advertência muito séria do apóstolo Paulo. Ele vai fazer um paralelo do povo de Deus no Antigo Testamento para trazer-nos e para que nós que somos e que professamos ser o povo de Deus na nova aliança, reflitamos seriamente. E mesmo sendo o povo de Deus, nós vamos ver que muitos, e aí se dizendo o povo de Deus, nós vamos ver que Paulo vai mostrar claramente que muitos daqueles que se diziam, e aí eles tinham a base por serem descendentes físicos, que serem os hebreus, mesmo sendo do povo de Deus, muitos não eram verdadeiramente povo de Deus. Assim como hoje, muitos que se dizem cristãos evangélicos não são verdadeiramente cristãos, nem creem no Evangelho. E nós vamos ver também que mesmo aqueles que, sendo verdadeiramente povo de Deus, sendo verdadeiramente eleitos, muitos deles pecaram gravemente contra o Senhor. A exortação de Paulo, ela é séria porque o risco é também. Ela é intensa porque o risco é intenso. E ainda que nós entendamos que provavelmente
ele está falando primariamente aos fortes, lembra que nós estamos vendo? Algumas vezes ele fala dos fortes, daqueles que têm liberdade em Cristo. Ele está alertando esses fortes para que eles tomem cuidado de não começarem a achar que são alguma coisa. Quando ele diz, por exemplo, que o ídolo não é nada, os fortes sabiam disso, mas os fracos não. Então, por isso que alguns cristãos, eles não comiam carnes sacrificadas, porque eles tinham um receio em relação àquela carne sendo sacrificada a falsos ídolos, eles optavam por não comer. Eles eram fracos. Mas Paulo fala que os fortes podiam, porque eles sabiam que o ídolo não é nada. Mas o fato deles serem fortes não significava que eles não deveriam tomar todo o cuidado e ir diante do Senhor, para buscar no Senhor, para que não incorressem nos pecados que ele vai tratar aqui. Então, o que ele vai dizer não se aplica somente aos fortes, mas a todo aquele que se professa cristãos. E nós vemos, você vê no Antigo Testamento, os vários casos de queda de homens de Deus que estão no Antigo Testamento. Quantas vezes a igreja do Antigo Testamento não caiu em pecado, não abandonou momentaneamente a verdade e sofreram as consequências. Essa verdade e esse ensino é para nós hoje também. Estão lá na Escritura para quê? Para que nós saibamos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Os casos que nós vemos na Escritura, e vamos ver alguns hoje, eles mostram que, primeiro, crentes estão sujeitos a pecar e pecar gravemente contra o Senhor. Nós vamos ver Arão, por exemplo. Mas também mostra que cristãos ou aqueles que professam crer em Deus e que pecam, mas não se arrependem, ainda que se digam seguidores do Deus da Bíblia, eles acabaram abandonando a Deus e preferindo o pecado, ou seja, mostraram que nunca realmente creram, que nunca verdadeiramente foram povo de Deus. Mas aqueles que creram no Senhor, quando pecaram, foram advertidos, se arrependeram porque eram do Senhor. E aqueles que pecam, que são verdadeiramente regenerados, se arrependem e vão buscar no Senhor para que Ele conceda graça, para que não cometam mais pecados, não pequem mais contra o Senhor. Se caírem, eles se arrependem. Mas quantos que não se dizem, se professam cristãos e caem no pecado, são exortados, advertidos, como nós vamos ver, e continuam no pecado, evidenciando que nunca creram no Evangelho. 1 Coríntios, então, capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 a 13. Vamos ler de maneira pausada, aos poucos vamos vendo cada um dos versos. E Paulo começa aqui com bênçãos que foram dadas ao povo da antiga aliança, à igreja do Antigo Testamento. Nós lemos assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele começa, eu destaquei aqui, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais.
E aqui, antes mesmo de entrarmos no assunto, o que ele quer dizer com nossos pais? Porque nós sabemos, Paulo era judeu. Boa parte dos convertidos a Cristo em Corinto eram judeus. Mas nós sabemos também, como nós já vimos, que havia, tanto que eles estavam numa cidade que era extremamente pagã, havia, e a questão da carne sacrificadas a ídolos, por exemplo, é um fato, havia ali cristãos que haviam sido convertidos do paganismo, gentios. Então, como Paulo diz aqui que os nossos pais, porque eles estiveram todos sob a nuvem, passaram pelo mar, tendo sido batizados assim como na nuvem do mar, com respeito a Moisés. Ele está falando do povo hebreu. Mas como ele está explicando ou estendendo isso para toda a igreja, se na igreja havia judeus e gentios. E aqui é algo muito importante para nós entendermos. A verdade é que, biblicamente falando, a verdadeira descendência de Abraão é espiritual. Os judeus sempre erraram e continuam errando ainda, entendendo que o fato deles serem descendentes físicos de Abraão é que faz com que eles sejam o povo de Deus. Mas nada mais distante da verdade bíblica. Paulo vai tratar isso, eu havia preparado para a gente poder ler esses textos, não dá tempo, porque a gente tem que andar em vários outros, mas ele vai falar em Romanos, no capítulo 9, versos 6 a 8, ele diz assim: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Os filhos de Deus, no verso 8, diz, não são os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Em Gálatas, capítulo 3, verso 7, ele diz assim, os da fé é que são filhos de Abraão. Não são os descendentes. E é isso que ele está falando. Então, os nossos pais aqui, na realidade, ele está falando para aqueles que verdadeiramente creram, como o nosso pai espiritual, Abraão, creu. E aí, então, ele vai tratar de alguns pontos. Ele diz assim, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por isso que uma outra ênfase de uma igreja que deve ser uma igreja verdadeira é que ela deve ser o quê? Cristocêntrica. Por quê? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E aqui nós vemos claramente um desses reflexos de que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Ele está falando da pedra, e nós sabemos que pedra é a pedra que jorrava água para o povo beber. Mas ele está falando que Jesus é a pedra? Não, ele está falando que aquela pedra apontava para Cristo, que é a rocha. Não o Pedro, que é pedra pequena, mas a rocha, que é Cristo. Moisés é claramente um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Porque ele mesmo diz em Deuteronômio 18:15 que o Senhor enviaria um profeta como ele e que todos deveriam ouvi-lo. Ele está falando de quem? De Cristo. A nuvem, essa nuvem que ele diz aqui, sido todos batizados assim na nuvem como no mar, qual é essa nuvem? É a proteção de Deus em Cristo que guiava o povo, que protegia aquele povo. O passar pelo mar e o beber da fonte, qual que é o centro dessa mensagem aqui? É Cristo. O manjar, o maná que era dado regularmente para o povo,
para quem que aponta? Quem é a água que pode saciar? Quem é o pão que veio do céu? Não era aquela água, não era o pão que eles comiam, que matavam a fome deles, mas era Cristo. Sim, e aí os liberais querem dizer então que esses fatos sobrenaturais não aconteceram, eles eram metáfora. É claro que não. Literalmente chovia pão do céu. Literalmente saía água da rocha. Foram milagres, ações sobrenaturais, mas elas nunca foram o objetivo. Elas sempre apontavam para Cristo. Cristo é o pão, o maná do céu. Cristo é a água que mata a sede para sempre. Lembra? Quando a mulher samaritana, eu quero dessa água. Se você tomar dessa água, que sou eu, você nunca mais vai ter sede. Todos os milagres realizados e que Paulo se refere agora apontam para Cristo. Por que hoje nós comemos o pão, e hoje nós vamos fazer isso, comemos o pão e tomamos o vinho? Porque o pão e o vinho apontam para Cristo. No Antigo Testamento nós tínhamos as figuras que apontavam para o Cristo que viria. Hoje nós temos os dois sacramentos que apontam para o Cristo que veio. Por isso que ele é o centro. E o ponto é o seguinte, aqui Paulo está dizendo, irmãos, vejam como a igreja do Antigo Testamento foi abençoada. Quando Deus cuidou deles dando água, quando os livrou do povo do exército egípcio, abrindo o mar, quando deu comida do céu para eles. Olhem vocês agora, igreja, que ele está falando para os irmãos de Corinto, como Deus tem abençoado vocês. Vocês ouviram o Evangelho. Vocês são uma igreja que, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, vocês têm todos os dons. Vocês têm a oportunidade, como nós estamos celebrando hoje, e ele vai falar, nós vamos ler depois na hora da ceia, vocês têm o privilégio de celebrar o sacramento da ceia do Senhor. Como Deus sempre foi gracioso com o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Com o povo da antiga aliança como da nova aliança. Que todo esse povo verdadeiro estava centrado em Cristo, no Antigo e no Novo Testamento. Então Paulo traz isso à memória para aqueles irmãos, e isso serve para nós hoje. Só que o ponto todo para ele trazer a lembrança é para apontar que aquele povo da antiga aliança, mesmo assim, mesmo com Deus fazendo tudo o que ele fez, muitas vezes pecou contra o Senhor. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Mesmo Deus fazendo todos aqueles milagres, todos aqueles sinais sensacionais, inimagináveis para nós, mesmo assim, Deus os livrando, mesmo assim, Deus não se agradou deles. Por quê? Porque mesmo Deus fazendo tudo o que ele fez, aquele povo, por muitas vezes, viveu na prática do pecado. Tendo sofrido por 400 anos de escravidão, agora libertos, mesmo assim, eles viveram por muito tempo na prática do pecado. Deus os livrou e os abençoou de muitas formas, mas eles pecaram, e nós vamos ver, com a cobiça, com a idolatria, imoralidade, com a murmuração. E o que impressiona, irmãos, é que Deus não se agradou
da maioria deles. A maioria do povo de Deus do Antigo Testamento não era genuinamente povo de Deus. Eram professos cristãos, como há hoje. Eram professos evangélicos, como há hoje. Deus não se agradou deles, por isso que muitos deles morreram no deserto. Porque pecaram contra Deus, se rebelaram, apesar de tudo que Deus fez. Mas é para o Antigo Testamento, né? Lembra, Paulo está escrevendo para nós, e isso aqui é como exemplo para nós. É isso que ele está falando. Por quê? Porque tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A maioria deles não entrou na terra. A maioria deles não se arrependeu. E aqui o comentário do irmão Matthew Henry traz grande temor. Ele diz assim: os homens podem desfrutar de muitos e grandes privilégios espirituais nesse mundo e ainda assim não alcançar a vida eterna. Muitos daqueles que foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, isso é, tiveram sua fé confirmada por esses milagres, mas pereceram no deserto, nunca viram a terra prometida. Tudo que Deus mostrou quem Ele era pelos sinais, muitos deles, a maioria deles, não agradou ao Senhor. Mas por quê e para que Paulo está dizendo isso? Afinal, e aqui é um grande perigo que nós vemos hoje na igreja, né? Nós não estamos na dispensação da graça, porque o Deus do Antigo Testamento era esse Deus que punia. Mas nós estamos em uma outra realidade. Por que Paulo está trazendo isso à tona? Bom, se nós fizermos essa pergunta e entendermos que Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito, a gente vai chegar à conclusão. Qual é? Esses que estão dizendo que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, estão mentindo. Porque Paulo está alertando a igreja do Novo Testamento com muita coisa que aconteceu com o mesmo Deus do Antigo Testamento. E aí então ele vai tratar de vários pecados cometidos aqui. Lembra? Ele está tratando com a igreja. Ele está alertando a igreja. Ele está alertando o povo de Deus. Qual a diferença do povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento? O povo de Deus do Antigo Testamento cria no Messias que viria. Nós que somos do Novo Testamento, cremos no Messias que veio. Essa é a diferença. Agora, será que nós cremos mesmo? Porque, de acordo com o que Paulo disse aqui, Deus não se agradou da maioria daqueles que se diziam povo de Deus no Antigo Testamento. Versos 6 a 13, ele continua: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e olha aqui, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, da igreja, daqueles que professam a Cristo, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, de certa forma, ele está expondo parte do Êxodo e de Números. Ele está trazendo para a igreja de Corinto a palavra de Deus e especificamente os textos de Êxodo e de Números. E ele está dizendo, estas coisas foram escritas para serem exemplo para nós. Estas coisas se tornaram exemplo para nós. Os erros do chamado povo de Deus do Antigo Testamento servem como alerta, como advertência, como aviso para a igreja. E aí então ele vai aplicar isso para a igreja de Corinto e para mim e para você que professamos crer em Cristo. Se eu perguntar aqui, quem de vocês crê em Jesus? Todo mundo vai levantar a mão, não vai? Pois é, mas isso é verdade? É real? E como se vê? Pela vida. Pela vida. Porque aquele povo todo professava crer em Deus. Todos eles foram batizados. Por isso que nem todo mundo que é batizado hoje significa que creu em Cristo. Todos eles tiveram bênçãos espirituais, proteção de Deus. Isso acontece hoje. Mas nem todos eram genuinamente povo de Deus. E essa é uma pergunta que eu e vocês devemos fazer. Será que eu estou entre aqueles que professam ou aqueles que verdadeiramente creram em Cristo? Não estou falando de pecados e que nós não cometemos pecados. Estou falando daqueles que pecam, não se arrependem e continuam no seu pecado. E eu queria ver com vocês, então, 4 pontos em relação a essa passagem, dos versos 6 a 13, para que nós possamos refletir. Primeiro, nós somos responsáveis por nossas escolhas, isso é óbvio, né? E o texto é muito claro quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está ordenando para a igreja. E ele vai trazer para cada um daqueles irmãos e para nós, ele diz assim, não cobicemos as coisas más, não vos façais idólatras, não pratiquemos imoralidade, não ponhamos o Senhor à prova, não murmureis. Interessante que Paulo se coloca, ele diz, não cobicemos, não pratiquemos, não coloquemos o Senhor à prova. Se nós cremos verdadeiramente, nós não podemos fazer isso. O apóstolo está dizendo, não pequemos contra o Senhor. E como exemplo, ele está citando aqui pecados que o povo, naquela realidade, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, cometeu. É claro que a lista aí, ele não está se propondo a ter uma lista exaustiva dos pecados cometidos, mas ele vai citar casos e esses pecados que são pecados contra o Senhor e pecados que entristecem o Senhor e que são, portanto, sérios. Mas o ponto é, assim como os hebreus eram responsáveis, a igreja de Cristo em Corinto era responsável, nós também somos. Ele está dizendo, não cobicem, não sejam idólatras. Ah, mas isso aí a gente nem tem problema, né? Depende. Nós não temos problema de adoração a imagens, mas nós podemos idolatrar muita coisa. Não pratiquemos imoralidade, não coloquemos o Senhor à prova, não murmurem.
Murmurar é reclamar. Do quê? De nada. De nada. Nós cremos um Deus que é soberano. Qualquer reclamação é contra Deus. Qualquer uma é contra Deus. Por quê? Porque se o que está acontecendo na minha e na sua vida agora está debaixo do governo soberano de Deus. Ele poderia evitar sendo Deus? Sim ou não? Sim. Então, se está acontecendo, está debaixo da vontade soberana dele. Sim ou não? Você pode chamar isso de permissão, não tem problema. Mas, no fim, é vontade dele. E se eu e você estamos murmurando, nós estamos pecando contra Deus. Não pequem contra o Senhor. Todos nós somos responsáveis em obedecer ou não o que Deus está ordenando em sua palavra. O segundo ponto é que, se nós desobedecermos, o que vai acontecer? Deus sempre pune e disciplina o pecado. Sempre. Pecado algum vai passar impune diante de Deus. Tudo que o homem planta, ele colhe. Deus diz isso em sua palavra. Eu sei que hoje, em boa parte de alguns círculos evangélicos, isso não faz parte da pregação. Pois é, mas o Deus da Bíblia é esse aqui. E o alerta e a advertência é para nós que professamos crer no Deus da Bíblia. O pune, e aí eu quero fazer uma distinção, de punir e disciplinar. O punir é para ímpios. Deus pune os ímpios. Que os ímpios são aqueles que não creem. Alguns podem até professar, mas não se arrependem dos seus pecados quando pecam. Não têm o desejo de abandonar, não buscam no Senhor para abandonar os seus pecados. Esses são ímpios, eles são punidos aqui e eternamente. O povo de Deus, quando peca, ele disciplina, porque ele ama. Ele sempre pune e disciplina o pecado. E a gente vai ver alguns dos exemplos que Paulo pincelou, mas que agora nós vamos ver no texto, o que aconteceu. Ele lembra Êxodo capítulo 32, versos 1 a 6. Lembra que ele citou alguns dos pecados, e aqui então nós vamos ver um dos pecados cometidos. Moisés tinha ido ao Monte Sinai e ficou 40 dias lá para receber a lei de Deus, os mandamentos. E o povo todo, o povo de Deus está lá embaixo. Está esperando ansiosamente receber os mandamentos de Deus. É isso que acontece? Não. Êxodo, capítulo 32, versos 1 a 6. Presta atenção, ele não está falando de pagãos. Ele está falando do povo de Deus. E olha o que o povo de Deus faz aqui. Êxodo, capítulo 32, versos 1 a 6, diz assim: quando o povo, e aqui eu vou ver na NVT os textos do Antigo Testamento, tá? Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu, olha a resposta do líder: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. É isso que Paulo disse lá na versão atualizada. Ele diz: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O povo de Deus está fazendo isso. Nós estamos falando de consequências. Aquele povo que passou 400 anos adorando falsos deuses,
como muito provavelmente o bezerro seria um falso deus que eles tinham no Egito. Mas o Deus que é Espírito, que os libertou de tudo aquilo, agora eles estão rejeitando esse Deus. Estão dizendo que quem os livrou era uma imagem construída pelas próprias mãos. Quais foram as consequências? Moisés vai escrever um pouco à frente, no capítulo 32, versos 25 a 28. Ele diz assim: Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. Ele chegou lá e viu aquele caos. Ele falou assim: isso precisa ser tratado, que era o que deveria ter feito Arão. E Arão dá as suas justificativas depois, né? E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo os seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Por ordem de quem? De Moisés? Por ordem do Senhor. Lembra, irmãos, Paulo está trazendo isso para alertar a igreja. Mas Deus não faz mais dessa forma. Não, Ele não faz mais dessa forma. Mas Ele não negocia sua santidade. Ele vai punir. Ele vai disciplinar. No caso, esses 3.000 foram punidos porque não eram do povo genuíno de Deus. Tiveram oportunidade, mas continuaram rebeldes e foram punidos por Deus. E aqui nós vemos o resultado, lembra, dos pecados, da idolatria. Mas Paulo vai citar, voltamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 8 a 10. Olha o que ele diz também. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Novamente, quem traz as consequências? Deus. Mas como morreram 23.000? Que pecado foi esse? Lembra que eu falei? Paulo está trazendo textos do Antigo Testamento. Vimos de Êxodo, vemos agora Números. Números capítulo 25, versos 1 a 3. Mas que pecado é esse para que Deus matasse 23.000 do povo dele? 23.000 pessoas. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Lembra? Por isso que nós cremos, à luz da Escritura, que um cristão jamais deve se casar com uma pessoa que não professa Cristo. Isso é contra a palavra de Deus, mas hoje não tem problema, porque nós estamos na graça. Não, isso é mentira. Por isso que nós não celebramos. Porque há consequências, é desobediência à palavra. Mas aí então os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com as mulheres moabitas da região. O que acontece? E essas mulheres os convidaram para os sacrifícios de seus deuses. E o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. O que eles estavam fazendo? Colocando o Senhor à prova. Não coloquem o Senhor à prova. E é impressionante porque
o texto, a NVI traduz, não coloquem Cristo à prova, porque o Senhor Javé do Antigo Testamento é o Senhor Cristo do Novo Testamento. Não coloquem Cristo à prova. Números 21 diz assim: Deus havia dado uma vitória contra um povo cananeu. Números 21, versos 4 a 5. Diz assim: em seguida, partiram do monte Or, falando de 3 situações diferentes, tá? E tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. A versão na revista atualizada diz esse pão vil que Deus dava para eles. Eles estavam murmurando. Pecados que muitas vezes misericórdia foram cometidos e por nós também. Em Números 16, nós não vamos ver por causa do tempo, Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra o Senhor. E toda a sua família e seguidores foram engolidos pela terra, porque desobedeceram a Deus. E nós poderíamos citar outros. Paulo citou alguns aqui. Para quê, Paulo? Para exortar e advertir a igreja. Ele está dizendo, o mesmo Deus santo que odeia o pecado no Antigo Testamento, é o mesmo Deus santo do Novo Testamento. Não desobedeçam a palavra do Senhor, é isso que ele está dizendo. Qual o propósito? Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Ele diz assim, estas coisas lhe sobrevieram. Estas coisas o quê? Aquilo que eu acabei de trazer. Da punição dos seus pecados, do povo de Deus na antiga aliança, como exemplos, e foram escritos para a advertência nossa, para a igreja. De nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado, os últimos dias, que começaram quando? Quando a igreja foi estabelecida. Deus continua sendo, irmãos, santo. E esse texto é uma prova e que é totalmente contrária à ideia de que alguns hoje, do evangelicalismo moderno, querem fazer uma distinção do Deus antigo, porque ele não pune, como ele fazia, do Deus novo. Mas isso é falso. É o mesmo Deus, é um Deus que não muda. Aliás, quem era a rocha lá no Antigo Testamento? Cristo. Foi isso que ele falou? E a rocha era Cristo. É o Senhor quem está trazendo aquela punição. O Senhor, Cristo. Paulo está dizendo, Deus não muda. E assim como ele disciplinou, como ele puniu os professos cristãos, e como ele disciplinou os verdadeiros, ele continua fazendo hoje. Por isso que nós não podemos negociar com o pecado. O Senhor disciplinava o seu povo na antiga aliança e o Senhor disciplina o seu povo na nova aliança. Assim como aqueles que não eram verdadeiros, como nós vimos alguns casos no antigo, será que eu e vocês estamos entre quais? Como nós estamos vivendo? A gente está brincando de igreja. Assim como ele era misericordioso com aqueles que se arrependiam, ou ele não era? Em todo o Antigo Testamento nós vimos as inúmeras vezes que o povo pecava contra Deus, mas quando se arrependia, Deus tinha misericórdia. Pecava e tinha misericórdia. Pecava e tinha misericórdia. É assim ainda. É o mesmo Deus misericordioso
gracioso e amoroso do antigo, que é o mesmo Deus santo e justo do antigo, que não muda e é o mesmo Deus hoje. Paulo está dizendo para nós, isso foi escrito para nos advertir, a igreja. Mas e aí? E para eu não pecar contra o Senhor, Paulo? Terceiro ponto, a vitória contra o pecado está em Cristo. É porque eu não consigo de mim, mas nunca a palavra de Deus diz que nós conseguiríamos a partir de nós mesmos. O que a palavra faz, ela faz uma divisão clara, é daqueles que se professam e vivem no pecado e não se arrependem. Mas aqueles que creem e que estão sujeitos a cometer pecado, dentre esses, nós vimos aqui que não entrou na terra, foi o próprio Moisés. Mas ele não estava entre aqueles que não creram. Então não estamos falando de perfeição, mas é quando nós pecamos. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa reação? E aí nós precisamos entender que o poder sobre o pecado, a vitória sobre o pecado está em Cristo. E é o que Paulo vai dizer, depois de trazer esse alerta, se ele parasse aí, nós ficaríamos o quê? Desesperados. Porque, infelizmente, nós ainda cometemos pecados. Mas aí ele diz, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Graça de Deus. Mas aqui nós precisamos definir a base. Isso aqui é só para os verdadeiros cristãos. É só para aqueles que genuinamente foram convertidos a Cristo. Não são os professos. Sim, o genuíno professa que crê. Mas só dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, o próprio Senhor disse. E aí que a gente precisa estabelecer a base. E a base é o quê? Você crê no Evangelho? Você tem convicção do que Cristo fez? Você um dia viu, como a palavra de Deus mostra, que você é um pecador, que não pode mudar isso, que não tem como mudar porque você já cometeu inúmeros pecados. Aliás, você já nasceu em pecado. E que não pode mudar, não tem poder em você. Aliás, você nem queria mudar, nem queria abandonar o seu pecado. Mas um dia você ouviu que Deus amou pecadores como você. E você ouviu que Ele mandou o seu Filho. Porque se não fosse o seu Filho, você continuaria vivendo no pecado e seria condenado, punido. Mas você ouviu que Deus mandou seu Filho. E Ele fez isso por amor e de graça. E não somente você ouviu isso, mas você creu que quando Ele veio há 2000 anos, Ele morreu naquela cruz por você. Ele derramou o seu sangue para purificar você dos seus pecados. E não só isso, mas Ele, quando Ele morreu, Ele fez com que você morresse, fosse crucificado no corpo dEle, para que na sua ressurreição Ele desse uma nova vida. Você crê nisso? Porque só se você crê nisso, é que você vai poder experimentar isso aqui. É que eu e vocês vamos poder experimentar isso aqui. E essa é a base. Nunca, nada do que o Senhor ordena pode ser obedecido pelo homem a partir do seu próprio poder. Jesus falou, a carne para nada aproveita. Por isso que precisa nascer de novo, ter a vida de Cristo em nós, para que nós então possamos obedecer. Agora, não, eu creio em Cristo, eu creio que
nisso que você falou, do Evangelho. Então, ele já pagou pelos meus pecados, sim, mas agora eu preciso andar com Ele, para que quando eu for tentado, Ele me conceda do seu poder, para eu não cair naquilo que eu sou tentado. Por isso que não é só a justificação em Cristo, é a santificação em Cristo. Se hoje você crê no Evangelho, você sabe que quando nós éramos ímpios, nós odiávamos a Deus, nós odiávamos a sua palavra, a sua lei, nós não buscávamos a Deus, nós amávamos os nossos pecados. Mas um dia, se você creu, Deus em sua graça, amor e misericórdia, deu uma nova vida para você, para nós. E então nós somos justificados. Mas aquele que começa a obra, ele termina. Nós não somos santificados a partir de nós mesmos, nós somos santificados a partir de Cristo. Nós só podemos ser santificados a partir de Cristo, levando o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. Paulo está dizendo aqui, não sobreveio nenhuma tentação que fosse humana, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Veja, toda tentação é humana. Deus não tenta ninguém. Nunca diga que o seu pecado foi porque Deus não te deu vitória, foi porque você quis pecar. Agora, quando você tiver vitória, louve o Senhor, porque é Ele quem dá a vitória. É isso que ele está falando. Não vem sobre nós tentação que não seja... Quando que nós somos tentados? É o diabo. Outra coisa que a igreja... Não, o diabo, tudo na conta do diabo. O diabo é atento? Sim, ele é. Mas ele não vai trabalhar, ele não vai tentar você, nada que não esteja, você esteja propenso. De onde vêm os nossos pecados? Do coração. Agora, Deus em sua graça jamais vai permitir que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Mas o que nós podemos suportar? Nada sem Ele. Nada sem Ele. Se eu pecar, eu preciso dar nome. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra o Senhor. Eu sou culpado pelos meus pecados. Mas o Senhor, a tua palavra está dizendo que o Senhor é quem provê o livramento. É o Senhor que me capacita a vencer as minhas tentações. É o Senhor que me dá vitória sobre os meus pecados. Então, Senhor, por sua graça e misericórdia, me capacita a isso. Nossa santificação, irmãos, depende totalmente do poder de Cristo. E como isso se dá? Andar em espírito, levar o morrer de Jesus, fazer morrer as obras da carne, não é? Mas como isso se dá? Pelos meios da graça. De nós nos alimentarmos da palavra, de nós estarmos com a igreja, de nós orarmos e tratarmos dessas questões diretamente com aquele que pode. O Senhor Jesus nos ensinou, não nos deixa, Pai, cair em tentação. É Ele quem dá vitória sobre as minhas tentações. A tentação é minha. Deus não me tenta. A vitória é dele. Só dele, para a glória dele. E o quarto e último ponto mas eu não faço isso aí. Pois é. Paulo está dizendo que se você está em pé hoje, saiba, é a graça. Só pela graça. Eu não faço mais, eu não faço isso aí. Eu não cometi o pecado que aquele um que dizia cometeu. Só pela graça. Verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa, aquele que cuida, aquele que está dizendo, eu jamais cometeria esse pecado. Se eu e vocês não cometemos, foi porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos dá vitória, porque se depender de nós, nós vamos ser igual eles.
Então é a graça de Deus. É só pela graça de Deus. Por isso que um cristão orgulhoso é uma estupidez. É por isso que essa palavra é para que nós possamos ir diante do Senhor. O Senhor tem misericórdia, porque se não for a sua graça, eu vou incorrer nesses pecados. É por isso que eu preciso do Senhor. Essa advertência é que eu preciso do Senhor a cada dia, para não pecar contra o Senhor. Eu preciso do Senhor para que o Senhor produza a santidade que o Senhor é na minha vida. E eu termino lembrando do texto que Paulo falou para os irmãos de Corinto. Essa mesma carta nós já vimos algumas vezes. E é um texto de tantos que nós precisamos ter na nossa memória. É o texto de 1 Coríntios capítulo 4, versos 6 a 7, o final do verso 6, especialmente o verso 7, quando ele diz assim: ninguém se ensoberbeça, lembra? Aquele que cuida está em pé, aquele que acha, aquele que se acha, eu jamais faria isso, que condena aquele que está lutando. Eu não estou falando daquele que vive na prática do pecado, mas aquele que luta contra um pecado. Ninguém se ensoberbeça. Não comece a achar que você é qualquer coisa, porque se não for a graça, você e eu vamos pecar. Ninguém se ensoberbeça em favor de um em detrimento de outro. E o verso 7, pois quem é que te faz diferente? Quem é que te faz sobressair? E o que você tem que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Se você está em pé, quem está fazendo isso? Você? Eu? Não, é a graça de Deus. É só o Senhor da graça, que por ser santo, nos exorta, nos adverte, que é isso que Paulo está dizendo. Mas junto da advertência, ele está dizendo: vá para o Senhor, busque o Senhor, porque é só por meio do poder do Evangelho é que eu e vocês vamos andar em santidade de vida. Mas e se nós pecarmos? E se eu cair nesses pecados? Se você creu em Cristo, você vai se arrepender, e em Cristo há perdão, sempre há perdão. O que nós podemos aplicar, irmãos, disso? Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que é santo. Ele detesta, ele odeia qualquer expressão de pecado. Nós não podemos minimizar qualquer expressão de pecado. Nós não podemos justificar os nossos pecados. Nós não podemos relativizar os nossos pecados. Nós precisamos dizer: Senhor, se eu pecar, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Me perdoe. Tem misericórdia de mim, Senhor. E se você crê no Evangelho, o Espírito Santo vai te lembrar: você já foi perdoado lá na cruz em Cristo. Mas não justifique, não relativize o seu pecado, nenhum. Nós vimos uma lista muito séria, não vimos? De idolatria, de imoralidade, mas nós vimos a murmuração nessa mesma lista. É pecado contra o Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa. E Senhor, eu preciso do Senhor para vencer esse pecado, seja ele qual for. Porque o Senhor é santo e Ele odeia o pecado, e nós, como cristãos, devemos odiar. E por isso, então, o que nós devemos fazer? Buscar comunhão com Ele, andar na presença dEle, que é tão claro como nós temos sempre dito: não há como você e eu andarmos na presença do Senhor se não for pelos meios que Ele estabeleceu, os meios da graça. Que o Senhor nos leve a isso, irmãos, para que nós ouçamos a advertência dEle, porque Ele nos corrige se nós somos filhos, Ele nos disciplina se nós somos filhos, sempre com o intuito de que nós possamos ir diante dEle e buscar nele o poder do Evangelho, para que nós possamos viver
vidas santas para a glória dele, para que nós não sejamos imorais, para que nós não sejamos idólatras, para que nós não tentemos ao Senhor, para que nós não murmuremos. É só pelo poder do Evangelho.